Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Nós leremos nesta noite dois textos bíblicos, e este é o primeiro, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. E antes de lermos a Bíblia, eu gostaria de lembrá-los que nada inquieta, nada aflige tanto o coração humano de uma maneira tão profunda e impactante quanto o medo, quanto o próprio temor. Temor da enfermidade, da solidão, temor da violência, temor da própria morte, temor do abandono, da rejeição, o temor da traição, o temor do esquecimento, o temor da própria vida, que é a ansiedade. E isto é a ansiedade, é nós nos angustiarmos por tragédias que possivelmente jamais irão acontecer, que é o medo do medo. E é curioso nós observarmos que na palavra de Deus nós encontramos mais de 80 vezes esta expressão: não temas, não tenha medo, não se amedronte. Mais de 80 vezes na palavra de Deus. E esta expressão bíblica, ela foi particularmente verbalizada de maneira intensa, intencional e abundante no nascimento do Senhor Jesus, no Natal. Observem comigo que Maria ouviu do anjo: não temas. José, em sonho, ouviu essas mesmas palavras: não temas. Os pastores que estavam nos campos e foram convidados para se encontrarem com o Messias que nasceram, ouviram também daquelas vozes angelicais a mesma expressão: não temas. E a pergunta que se levanta, e nós olharemos para a palavra de Deus para encontrarmos esta resposta, mas a pergunta que se levanta é justamente esta: que fato é este que elimina o medo? Que fato é este que elimina o temor? Que notícia é esta que tem a capacidade de retirar de maneira completa, profunda e plena o medo do coração humano? Não temas. E a notícia nós bem sabemos, e é por isso que estamos aqui nessa noite de Natal. O fato, a notícia é esta: é Emanuel. Jesus é Deus e Deus está conosco. Você bem sabe que o Senhor Jesus, Ele é chamado na palavra de Deus por vários nomes, por vários títulos. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a estrela da manhã, é o Messias esperado, é o Verbo que se fez carne. Jesus, Ele é o profeta e a própria mensagem, Ele é o sacerdote e o próprio sacrifício, Ele é o Rei que também é servo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao mesmo tempo Ele é o leão da tribo de Judá. Mas nesta noite de Natal eu gostaria de chamar a sua atenção para um título, um nome específico que identifica o Senhor Jesus em boa medida, e este nome é Emanuel. Emanuel significa simplesmente Deus conosco, mas Emanuel carrega duas verdades compactadas que transformaram toda a história da humanidade, duas verdades que transformaram a sua vida e a minha vida para sempre. A primeira verdade é que Jesus é Deus, e a segunda verdade é que Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é Deus e Deus, Ele está conosco. Portanto, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Se puder ficar de pé comigo uma vez mais, para lermos juntos a palavra de Deus. Leremos em Mateus 1 e logo depois em Lucas capítulo 2. Em Mateus capítulo 1, versículo 23,
O nascimento de Cristo foi revelado a José em sonho, quando um anjo do Senhor lhe disse, e assim diz a palavra do Senhor: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome, qual nome, irmãos? Que quer dizer? Deus conosco. Esta é a verdade, insubstituível, intransponível, uma verdade que alterou a história da humanidade e alterou as nossas vidas para todo sempre. Lucas capítulo 2, abra comigo neste segundo texto bíblico, Lucas capítulo 2, leremos o versículo 1 ao versículo 16, e nós faremos essa leitura com atenção na palavra do Senhor, mas também em adoração ao Senhor. Eu lerei esse texto, mas vocês lerão comigo os versículos 7, 11 e 14. Eu farei a chamada. Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Versículo 7, todos juntos. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Todos juntos? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, todos juntos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vocês podem se assentar com as Bíblias abertas em suas mãos. E eu gostaria de, nesta noite de Natal, propor 3 compreensões sobre o nascimento do Senhor Jesus, com base nesses 2 textos que nós lemos. E a primeira compreensão é esta: que o nascimento de Jesus Cristo é a maior e a mais importante declaração de amor de Deus para os homens em toda a história da humanidade. Observem comigo no versículo 7, esse versículo registra algo curioso. É uma frase singela, mas muito significativa. Diz que Maria enfaixou Jesus, recém-nascido, e o alojou na manjedoura, pois, e diz assim a palavra de Deus, não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, minhas irmãs, era o nascimento do Rei do Universo. Ele estava na cidade certa, pois todas as profecias apontavam que o Messias nasceria em Belém. Ele estava no tempo certo, pois Deus determinou que ele nasceria naquele momento, naquele dia, naquele lugar. E é interessante observarmos que não havia lugar para eles em toda a cidade de Belém. Jesus nasceu neste ambiente repleto de desconforto e também de rejeição,
uma gruta e não um palácio, gente simples e não poderosos, panos velhos e não linho fino. E a mensagem para nós e para a humanidade, a mensagem é claríssima: eu os amarei de qualquer jeito, mesmo que não haja lugar para mim na hospedaria, mesmo que eu não seja recebido, mesmo que não haja hospitalidade, mesmo que as portas sejam fechadas, eu os amarei de qualquer jeito. O nascimento de Jesus, ele é o mais impressionante, ou a mais impressionante declaração de amor de Deus aos homens em toda a nossa história. Deus que deixou a sua glória e andou no nosso chão, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, falou a nossa língua, sofreu os nossos sofrimentos, foi tentado pelo nosso pecado sem pecar e morreu a nossa morte. Nós devemos perceber que o Natal não foi o nascimento de uma criança para passar alguns anos na terra, mas sim a encarnação do Deus Altíssimo para viver eternamente conosco. E eu quero repetir, o Natal não foi simplesmente o nascimento de uma criança para passar alguns anos nesta terra, mas foi a encarnação do Deus Altíssimo, Supremo, Todo-Poderoso, para viver eternamente conosco. Em nossa casa nós temos duas tradições durante os aniversários. Nos reunimos como família e a primeira tradição é nós lermos o salmo no número correspondente à idade do aniversariante. Então, em meu último aniversário nós lemos o Salmo 32. 55. A segunda tradição que nós temos é de quando recebemos um presente acompanhado por um cartão, nós lemos primeiramente o cartão antes de abrirmos o presente. E vem à minha mente que o nascimento do Senhor Jesus, de certa forma, é este cartão insubstituível. Este cartão que tem uma mensagem, que é a única mensagem que faz sentido para a história humana, que é essa mensagem com a profunda declaração do amor de Deus para com a humanidade. O meu Filho, Deus encarnado, nasceu naquele lugar, naquele dia, para a salvação de todo aquele que crê. Essa linda mensagem que nos diz que Deus nos amou antes de nós existirmos, como lemos em Efésios capítulo 1, que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus próprios filhos, isso é raríssimo, mas pode acontecer, mesmo se a mãe se esquece dos seus próprios filhos, Deus jamais se esquecerá de nós, como lemos em Isaías 49, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, libertos da morte eterna, como nos diz Isaías 53, que Ele veio para a salvação de todo aquele que crê, como nós lemos em João 3, é este cartão, é esta mensagem, o nascimento do Senhor Jesus, é a maior declaração do amor de Deus, pela sua vida, pela minha vida e pela humanidade. Mas o nascimento de Jesus não é apenas uma declaração de amor. O nascimento do Senhor Jesus é também um convite à fé. Observem comigo Lucas capítulo 2. No versículo 1, aliás, no versículo 8, nós lemos que havia naquela região pastores. No versículo 9, um anjo é enviado por Deus e ele aparece aos pastores. Versículo 10, o anjo ou os anjos dizem aos pastores: não tenham medo, pois viemos lhes contar algo, uma notícia. Versículo 11, esta é a notícia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E eles partem para aquele lugar, indicado pelas vozes angelicais, e eles encontram uma criança. Pensem comigo no significado deste movimento.
Aqueles pastores são convidados por Deus, por meio da mensagem angelical, convidados a crerem que aquela criança naquele lugar, naquela manjedoura, é Deus, Senhor dos senhores e Salvador de todo aquele que crê. De certa forma, meus irmãos e minhas irmãs, o Natal é sempre um convite à fé. É Deus olhando para a sua vida e para a minha vida e nos convidando a crer que Jesus Cristo é Deus. Eu quero falar com vocês por alguns minutos sobre este assunto, a fé no Senhor Jesus. Hebreus 11 nos diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa de fé para crer que a pessoa ao seu lado está ao seu lado. Concorda comigo? Você pode enxergar essa pessoa, você vê essa pessoa, você sente essa pessoa. Você não precisa de fé para crer que eu estou falando com vocês. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Nós não precisaremos de fé nos céus, pois nós veremos o Senhor Jesus face a face. Mas enquanto nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada terrena cristã, nós somos convidados por Deus, no Senhor Jesus Cristo, a nós cremos. E prestem atenção nisso. Talvez esta seja a maior batalha da sua vida. A maior batalha da sua vida não será sobre a sua saúde, ela é importante. Não será sobre as suas finanças, também é importante. Não será sobre os seus relacionamentos, nem sobre a sua família, mas é sobre a sua fé. Esta é a mais importante batalha que nós iremos travar e estamos travando enquanto vivemos. Deus nos convida em Cristo Jesus a crer. E a carne, o mundo e o diabo lutam contra nós diariamente, tentando nos impedir de crer. Esse é o assunto, este é o chamado, este é o cerne da questão. A fé é algo central na nossa vida cristã. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, impossível. Você pode pregar, você pode cantar, você pode ser generoso, você pode ajudar o aflito e o necessitado, você pode cooperar com as pessoas ao seu redor, você pode ser um exemplo de vida. Sem fé, nós não agradamos a Deus. A fé é essencial na nossa vida cristã. Em Efésios 2:8, nós lemos que sem fé, nós estamos fatal e eternamente perdidos. Pela graça sois salvos, mediante, o que, irmãos? Mediante a fé, não mediante as obras, os méritos, as ideias, a capacidade intelectual, social, física, relacional, mas mediante a fé. E essa fé não vem de vós, mas é dom, é presente de Deus. Nós podemos conhecer toda a Bíblia, podemos cantar todos os cânticos, podemos pregar todos os sermões, se nós não crermos, nós não seremos salvos. João capítulo 1, versículo 12, que nós lemos aqui durante a liturgia, este é um dos versículos que eu considero mais impactantes em toda a palavra de Deus. João 1, 12, diz assim: a todos quantos o receberam, receberam a quem? É o Senhor Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus. Mas somente aqueles que o receberam. Mas como recebemos o Senhor Jesus? E o versículo continua, encerra, explica dizendo, a saber, aos que creem no seu nome. É a fé, é a maneira como você crê, é crer que Jesus Cristo é Deus e Deus está conosco, é crer que Ele é o Senhor dos senhores e o Salvador da nossa vida, é crer que não há nada, nem ninguém que transpõe, que significa algo mais profundo em nossas vidas do que o próprio Senhor Jesus. Há 2 semanas atrás, eu visitava algumas comunidades quilombolas
no interior do Pará, acompanhando alguns irmãos da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que fazem ali um trabalho lindíssimo a cada ano. Todos os anos eles visitam aquelas comunidades quilombolas em uma região bem remota 2 vezes, e ali passam vários e vários dias. Profissionais de saúde, pessoas dedicadas a outras áreas, abençoam aquela população quilombola em diversas comunidades, e ali vão testemunhando também do Senhor Jesus. E várias pessoas vieram ao Senhor Jesus nos últimos anos, e me convidaram para participar com eles, e tivemos ali um culto, em um dia à noite, em que eu faria o batismo de algumas dessas pessoas. E alguns desses novos crentes que seriam batizados, resolveram dar um testemunho antes do batismo. Eu achei algo lindíssimo. E uma jovem senhora quilombola, no seu testemunho, ela disse: eu era alcoólatra, eu estava perdida, meu coração era repleto de uma angústia que não se ausentava de mim, mas um dia eu ouvi um chamado de Cristo, e eu criei e encontrei paz. Eu achei algo fantástico. Resumido em palavras simples, eu ouvi um chamado, Deus me chamando pelo meu nome, dizendo: venha e creia, e eu criei e encontrei paz. Esta é a simplicidade do Evangelho. Eu não sei como você está aqui nessa noite, não estou lhe perguntando se você é um membro desta ou de outra igreja, se você é alguém que faz parte de uma família de tradição cristã, evangélica, se você já leu a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Eu estou aqui lhe perguntando se você verdadeiramente crê que Jesus Cristo é Deus, o Salvador de todo aquele que crê, o seu Salvador pessoal. E se você ainda não crê, eu quero lhe convidar na palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a crer, pois é este elemento, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós sabemos, não é aquilo que nós projetamos, mas é pela fé no Senhor Jesus que somos salvos. Emmanuel, Jesus é Deus e Deus está conosco. O nascimento de Jesus é uma declaração de amor. O nascimento de Jesus é também um convite à fé. Mas percebemos nesse texto que o nascimento do Senhor Jesus Cristo é também um chamado ao descanso. Eu colocarei assim com essas palavras. É um chamado ao descanso. Observem comigo em Lucas 2,14, nós vemos que os anjos, no nascimento de Jesus Cristo, eles resumem em apenas uma sentença qual seria a missão de Jesus. Eu acho isso fantástico. Em apenas uma sentença, eles dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre aqueles a quem Ele quer bem. A missão do Senhor Jesus Cristo é dar glória a Deus e paz aos homens. Essa é a missão de Jesus. É dar glória a Deus, exaltado seja Deus, e dar paz aos homens, descanse o seu coração. Essa paz que o Senhor Jesus nos dá, esse descanso de alma, nós percebemos que Ele é eterno e Ele é também presente, ou seja, Ele é para sempre, mas também é para cada dia. Isso é profundamente importante. No Senhor Jesus, você e eu somos chamados a crer em Deus com tudo que somos, com tudo que temos, em toda a nossa história. Isso nos confere um descanso de alma, um descanso eterno, porque somos salvos, mas também um descanso diário, para cada dia nós estamos em boas mãos. Esse descanso que o Senhor Jesus nos convida a ter, esse descanso não depende da economia, não depende da nossa saúde, não depende da afirmação de outros, o que outros pensam a nosso respeito, não depende de portas abertas ou fechadas, não depende da nossa situação financeira. Esse descanso que o Senhor Jesus nos convida a ter é um descanso mais profundo,
é um descanso mais pleno, mais significativo, depende apenas de uma verdade: Emanuel, Jesus é Deus, e Deus está conosco. É este o descanso que Ele convida a você e a mim a nós termos. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Talvez você esteja terminando este ano com o coração cheio de ansiedade, apesar da bondade de Deus em sua vida, com a alma cheia de angústia ou temor, receios profundos, inquietações na sua mente que você não partilhou com ninguém, nem com amigo ou amiga, ou filho, ou pai, ou marido ou esposa. Um ambiente inquieto, uma alma aflita, um coração quebrado, talvez uma vida cheia de ansiedade, talvez aquele pensamento sobre tragédias que poderão acontecer, como será o próximo ano, o que nos espera, como será o amanhã, e aquela resposta, e o exame médico que eu fiz, chegará no dia 15 de janeiro, qual será o resultado, e aquele emprego. A verdade é que você e eu, nós não sabemos o que acontecerá no ano que vem, nós não sabemos o que acontecerá daqui a 5 minutos, nós não sabemos. Mas há uma coisa que nós sabemos que nós jamais estaremos sozinhos, pois o Deus Altíssimo, Senhor do Universo, Ele está conosco todos os dias, pois Ele é o Emanuel, Jesus é Deus, e Deus está conosco, e não apenas na eternidade, mas todos os dias, está conosco hoje e estará conosco amanhã. Talvez alguém lhe pergunte: o que você acha que te espera no próximo ano? Você pode responder: eu não sei, mas uma coisa eu sei: Jesus estará comigo todos os dias. É interessante notarmos no final do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, Jesus fala que dias difíceis virão, que a igreja do Senhor Jesus será perseguida. São palavras fortes. Diz que a igreja do Senhor Jesus será odiada por todas as nações. Palavras fortes. Será odiada por todas as nações, pelo amor ao nome do próprio Senhor Jesus. Isso no capítulo 24, é um texto pesado, é um texto de sofrimento. Preparem-se para dias difíceis. Mas no capítulo 28, depois de Jesus ressurreto, ele se encontra com os discípulos, e nas suas últimas palavras, ele entrega a missão a fazerem discípulos do Senhor Jesus em todas as nações, e Jesus termina aquelas suas palavras com essa frase: e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias. Cada um de nós tem um versículo, uma frase que vem à nossa mente e desce ao coração nos dias de aflição, não é verdade? Esta é a minha: todos os dias. É uma promessa. Quem fez a promessa é fiel, não mente. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe de uma coisa: você não estará sozinho um só dia, pois o Senhor Jesus, o Emanuel, estará contigo todos os dias. E se nós cremos, aliás, se nós verdadeiramente cremos, à medida que nós cremos, nós descansamos. Pois à medida que nós cremos nessa verdade bíblica e histórica, que Deus está conosco em Cristo Jesus todos os dias, à medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente e a nossa alma percebe que as nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo, e isso nos basta. Portanto, o descanso em Deus, a cada dia, é também um termômetro da nossa fé. O descanso em Deus não é uma consequência nem mesmo da igreja, ou do alento dos irmãos, ou da comunhão dos santos. O descanso em Deus é um resultado direto da fé. À medida que nós cremos, nós descansamos. Nós descansamos porque sabemos que temos descanso eterno, nós somos salvos, e essa nossa salvação não pode ser roubada por ninguém.
Quase tudo que nós temos pode ser roubado por alguém. Quase tudo que nós temos. Você pode, talvez, se cercar de todas as maneiras possíveis e impossíveis. O que você tem pode ser roubado por alguém. Mas há algo que não pode, que é a nossa salvação no Senhor Jesus. Aliás, quando nós falamos sobre isso, me vem à mente esse texto em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, apenas ouçam. Paulo diz assim aos crentes na cidade de Roma, ele diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nada, ninguém pode roubar a nossa salvação, porque ela não está em nossas mãos, ela não está em nosso cofre, ela não está em nossa casa, ela não está nessa igreja, ela está nas mãos de Cristo. E se nós entendemos que ninguém pode roubar a nossa salvação, nós deveríamos também compreender que ninguém deveria roubar a nossa paz. Pelo mesmo motivo, nós estamos nas mãos de Deus. Portanto, Mateus 1:23, o texto primeiro que nós lemos, nos diz que Ele, Jesus, Ele será chamado, e hoje nós o chamamos, Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Duas verdades insuperáveis: Jesus é Deus. Você pode repetir comigo? Jesus é Deus. E a segunda verdade insuperável, você pode repetir comigo: Deus está conosco. Essas duas verdades apontam para esse título do Senhor Jesus. Ele será chamado, esse será o seu nome, Emanuel. Jesus é Deus e Deus está conosco. Portanto, o nascimento do Senhor Jesus é uma declaração de amor, é também um convite à fé e, sem dúvida, é um chamado ao descanso. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente uma singela experiência que eu tive alguns poucos anos atrás. Eu estava visitando algumas aldeias indígenas da etnia Sateré-Maué, na região de Maués, no Amazonas. Havia viajado pelos rios até uma região onde havia um rio chamado Manjuru, e ali pernoitei em uma aldeia. Eram alguns dias de viagem cansativa. Cheguei naquela aldeia já no final da tarde. Fomos muito bem recebidos por aqueles indígenas queridos, com muita hospitalidade, e rapidamente falaram: já está quase anoitecendo, vocês devem colocar as suas redes no local certo para poderem dormir, tomem um banho no rio, comam alguma coisa, e rapidamente ali, aquela meia hora, aquela uma hora, nós atamos as nossas redes, tomamos um banho rápido, comemos alguma coisa, conversamos com aquelas pessoas ali ao redor de uma fogueira. Eles apagaram a fogueira e nós fomos dormir. E ali eu estava tão cansado que rapidamente eu dormi, e mais ou menos umas 4:30 da manhã eu acordei. Não sei se já aconteceu isso com vocês alguma vez, acordar assim meio desorientado. Você acorda no meio de uma viagem, você acorda e você pensa: onde eu estou mesmo? Onde eu estou mesmo? E ali eu acordei 4:30 da manhã, um pouco desorientado. Onde realmente eu estou? Qual é a aldeia? Sim, onde eu coloquei a minha rede? Um pouco desorientado. Procurei a minha lanterna, não estava comigo, havia deixado em uma mochila um pouco mais distante, e realmente estava uma noite sem lua, sem estrelas, um escuro total. Não via nada, não enxergava nada. E eu pensei: vou aguardar, não deve demorar muito para o dia nascer, e aí eu vou ver realmente aí onde eu coloquei a minha rede, quem está aqui ao redor, que não estou bem lembrado. E eu me lembro dessa cena. Eu estava naquela rede, e ali, olhando para
total escuro, e de repente um primeiro raio de sol naquele dia, ele brilhou e refletiu na parte mais alta de uma árvore naquela mata, e bastou aquele raio de sol tocar as folhas daquela árvore mais alta e refletir, tudo ganhou vida. Eu vi rapidamente onde eu estava, percebi que havia mais de 20 pessoas com suas redes, também dormindo ali bem pertinho de mim, mais à frente alguns cachorros deitados, percebi que a minha mochila estava aqui e não lá, e tudo ganhou vida, tudo ficou claro, tudo ganhou significado, bastou um pequeno primeiro raio de sol batendo no topo daquela árvore, refletindo naquelas folhas e trazendo um pouquinho de luz para que eu pudesse enxergar ali todas as coisas. E eu fiquei naquela rede pensando que a palavra de Deus é interessante. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele não é como um pequeno raio de sol. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus é como o sol ao meio-dia. É como o sol ao meio-dia. Amar a Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus, é como encontrar a luz do sol ao meio-dia. Todas as coisas passam a fazer sentido. A alma descansa no Senhor. A vida dá graças a Deus pela salvação. A mente coloca o crivo de Cristo e da palavra de Cristo em todas as coisas. E as nossas bocas dizem: louvado seja Cristo, Emanuel, Jesus é Deus, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.